algum lugar. Bom, então vamos lá? Vamos lá começar com a sua mandala, Capricórnio, e vamos ver como está aí o mês de novembro, não é isso? Vamos lá. Vamos pedir aí para a espiritualidade de luz, de amor, que nos mande boas novas, né? Vamos lá? Capricorniano, novembro de 2019. Você que não tem paciência aí de esperar, né, as cartas exporem na mesa, dá uma avançada no vídeo, ok? Vamos lá. Obstáculos, espiritualidade. Amor para quem está em um relacionamento e amor para quem está em busca de um relacionamento, não é mesmo, Capricórnio esperando estabilidade, querendo algumas aventuras, né? Pegando aí com mais firmeza o controle na vida, querendo colher alguns prazeres, algumas alianças com estabilidade. Vamos pedir aqui o tarô das bruxas que nos dê mais informações para o mês de novembro de 2019. Vamos lá, todas as bruxas, dezembro, olha só, já eu engolindo um mês. Novembro de 2019 para Capricórnio. Capricórnio solar, lunar, ascendente ou Vênus. Este vídeo é para você, ok, Caprica? Vamos lá. Tarô das bruxas, cartas para clarificação para Capricórnio. Capricórnio, novembro de 2019. Cartas para Capricórnio, novembro de 2019. Mais um aqui para clarificar isso. Eita, pedi mais um, não pedi o baralho todo não. Ai, ai. Esse baralho aqui ele é bem levinho, ele escorrega com muita facilidade. Então, tá. Saiu vocês aqui, né? Entendi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos pedir aqui para Anjos do Romance. Anjos do Romance. Cartas para clarificação no amor. Amor, Caprica em um relacionamento. Capricórnio em relacionamento. Não vou aceitar ainda, porque ainda comecei a falar agora, a imantar agora. Diferente do baralho das feiticeiras, que eu já tinha pensado, já tinha falado. Capricornianos em um relacionamento. Capricórnio dentro de um relacionamento. Capricórnio dentro de um relacionamento, ok. Capricórnio ainda dentro de um relacionamento. Capricórnio dentro de um relacionamento. Anjos do romance para Capricórnio em um relacionamento. Ok. Ok. E Capricórnio em busca de um relacionamento. Capricórnio em busca de um relacionamento. Em busca de um relacionamento. Ok, muito bom. Então vamos lá, vamos falar primeiro do baralho das feiticeiras, que vem falando da anciã. A anciã, ela é muito sábia. O aspecto, muitas vezes não, geralmente é da sabedoria e do aspecto de evolução que a gente tem. E a gente consegue evoluir quando? Quando a gente consegue se desprender. Desprender de quê? Desprender de tudo que não é legal pra gente. Não tô dizendo que o desprendimento, digamos, você conquistou algo na sua vida, aquele algo é útil para você, ok. Se não for útil, vamos fazer a roda da vida girar. Vamos, se é um bem e esse bem você não tá utilizando para nada, vende e faz o dinheiro girar, né? Se é um relacionamento tóxico, termina e faz a relação, né? Os sentimentos, o campo afetivo
movimentar. Geralmente ela surge no momento que precisa motivar a gente a fazer algum tipo de... não é mergulho, pode ser mergulho, né? Na gente mesmo. Ou mesmo acelerar esse processo de desapego em relação a alguma coisa. Entende? No geral, pessoal, essa carta fala muito das nossas experiências, né? Pode ter sido aqui que a gente está passando, pode ter sido o que a gente já passou, no intuito da gente descobrir um sentido novo para a vida, para progredir. Então, desprender é deixar algo do passado ir, né, para abrir para algo novo. Desprender saber que tem tanto dia você olha para ela. Ela é número 34, você tá vestindo lá 48. Você pode chegar no 34? Pode. Mas não necessariamente precisa estar nesse bullying com você mesmo, né? Porque, poxa, é chato. Você tá lá vestindo 46, 48 e tem uma carta 34, lá quando você tinha 14 anos. De certa forma, você pode chegar, diminuir dos 48 para 42, para 40, pode, de qualquer número, você pode. Basta ter o seu foco. Porém, eu acho isso machuca muito, né? Machuca. É como se você gostasse de uma pessoa e fizesse questão de todo dia ter aquela foto daquela pessoa grudado ali no espelho. Todo dia você vai olhar para aquela pessoa. De certa forma, vai machucar, né? Então, se tem um relacionamento tóxico, você sabe que te faz mal, que a pessoa não te trata bem, muitas vezes tá dentro de um triângulo, que a pessoa tá lá casada, curtindo, né? Mas aí dá as migalhas para você e mesmo assim você aceita. Então, na hora também. Então, essa carta da anciã, ela traz sabedoria no intuito de despreenda-se de tudo aquilo, seja um sentimento, seja uma relação, seja um emprego, seja uma amizade, seja um vício, né, de cigarro, qualquer coisa, de comida, chocolate, de café, seja qualquer coisa. Quando é muito, é vício, tá certo? Então é um momento de desprendimento, tá certo? E vamos pro novo. Vamos ver a energia do mês para Capricórnio. Olha só que profundo, olha só. É quase isso aqui, né? Porque pede para você ir lá no fundo e ver o que tá aí pegando, Capricórnio. O que tá pegando? Quando você chega lá embaixo, é água. E água são emoções. É tudo aquilo que a gente ama, tudo aquilo que a gente se apega, tudo aquilo que a gente põe sentimento, aqui tá pedindo para remexer. Seja para esvaziar esse poço aqui, seja para pegar a água desse poço e nutrir outra coisa. Entende? Então, o intuito dessa carta de energia é você ir um pouco mais profundo nas emoções. Coisa que não é de vocês. Vocês não gostam de falar sentimentos, vocês não gostam de falar de amor, vocês amam. Certo que não é muito para todos, né? Tem muitos capricornianos e capricornianas que são, sim, que gostam de falar assim, mas não é no geral. Então, você que fala, você que já tem esse costume de trabalhar com as emoções, então não é para ti. Se não sente ressonância com o seu signo solar, busca o ascendente, lunar ou a Vênus, ok? Então, você tem que aí trabalhar nos assuntos que te tocam mais profundo. Esse mês é hora de tocar mais profundo, mexer com as emoções, né? Obstáculos. Uau, obstáculos aqui é o passado, né? Obstáculos aqui são as mudanças, os desapegos, os despreendimentos, né? É quando você fala assim, uau, isso aqui que é caro à minha alma, é caro ao meu coração, eu vou ter que trabalhar. Aqui nós estamos falando de passado, aqui nós estamos falando de limpeza, aqui nós estamos falando de lembranças, né? Aqui nós estamos falando de algum movimento, seja para trás, ou seja, coisas do passado, ou que você deseja para frente, precisa ser trabalhado, né, de forma mais profunda. Digamos que você tem um projeto de trabalho, e esse projeto de trabalho você quer fazer movimento nele, mas não tá vendo como. Então isso quer dizer que você tem que buscar análise mais profunda, buscar embasamento, estudos, habilidades mais profundas, né? Algo além do que você já tem para poder fazer o movimento, ok? O movimento só acontecerá quando você trazer profundidade, seja qual for o assunto. Tô no projeto de trabalho.
quero fazer esse movimento. Então, o que eu tenho de habilidade, o que eu tenho de conhecimento, está dizendo que ainda não é o suficiente para você fazer esse movimento. Então, você tem que buscar mais habilidades mais profundas, experiências mais hábeis para que você faça a movimentação desse projeto. E isso em tudo na vida, né? Espiritualidade, né? Quando eu falei aqui do navio, eu ia falar do tempo, né? Mas eu falei do passado e do presente. E a espiritualidade está falando, né? Nada melhor do que o tempo para poder fazer com que você entenda o que você vai ter que trabalhar aí esse mês, né? O tempo, aqui a espiritualidade está falando, vamos estar otimizando o tempo, né? Otimizando o tempo e respeitando os ciclos. Otimizar o tempo, isso já é coisa de Capricórnio. Embora, na hora das decisões, vocês dão uma empacada. Então, agora é a hora, né, de perceber, né, o tempo que foi lhe dado, o tempo que você tem para fazer algumas decisões. Eu vejo o momento agora de trabalhar mais profundamente para fazer algum desprendimento, porque tá chegando a hora das decisões, ok? Então, olha aí o que você vai ter que decidir, o que você vai ter que desapegar, desprender, tá? Para poder ir ao ciclo do fluxo, né? Vamos lá, no começo do mês nós temos o cavaleiro, viu que eu te falei? Tem que fazer as decisões para que a vida traga movimentos, né? Porque a vida só vai trazer movimentos quando você fazer essas apegos e algumas decisões. É hora de decidir. E isso vai ser muito cobrado nesse mês de novembro. Decisões, muitas decisões para você, Capricórnio. Vamos lá. E o cavaleiro tá falando o seguinte: para movimentar, vamos respeitar os ciclos, mas vamos decidir. Chega de só ir lá na profundidade e olhar a coisa, mas não se desapegar e não se desprender, né? Para que haja movimento, você tem que buscar toda a clareza. O poço, ele trabalha assim, né? Se você vai lá embaixo com o balde, você vai mexer nas águas. Você vai buscar as águas para nutrir algo, né? Então, será que já está na hora de você parar de buscar água para nutrir esse algo? Será que não está na hora de você nutrir essa coisa que é tóxica para você? Que você está vendo que não está dando mais? Ou você tem que buscar mais água para nutrir conhecimento, experiência, aprendizado, né? Cada um vai buscar aí colocar essa fala, essa energia no movimento que você está fazendo aí, ok? No meio do mês nós temos a carta da lupa. E a lupa é aquele movimento onde eu preciso ver o que... aqui na carta, né, sempre fala, tem um foco aqui, a lupa tá dando um foco, tá vendo? Um foco bem grande em algo. Só que tem também informações fora desse foco. Muitas vezes a gente coloca ali, né, como algo a ser metido naquele foco. Mas muitas vezes, se você colocar o movimento a mais, observar mais, você vai ver e observar mais no caráter de, tipo, eu quero me desapegar, eu quero desaprender, eu quero despreender. E para isso eu preciso ver a coisa com clareza, respeitando o ciclo, respeitando o tempo. Mas para isso eu preciso olhar tudo e não apenas aquela coisa que eu tô olhando ali, aquele foco. Eu olho tudo no sentido mais panorâmico, né? Com os detalhes também. Para que haja um movimento, eu preciso ver. Embora eu não tô vendo a coisa com clareza, eu não tô conseguindo ainda ver a coisa com clareza. Agora, pro final do mês, aí sim, a carta da chave, pro final do mês, aí eu já consigo olhar para trás, creio eu, com esse navio, tá falando alguma coisa do passado. Olhar para trás e resolver de uma forma mais leve. E eu sinto vocês nesse mês muito nostálgicos, muito pensando muito em algo do passado. E isso, quando você pensa em algo do passado, te deixa leve,
Eu não sei se vocês estão arrependidos, arrependidas, não sei se vocês estão nostálgicos, nostálgicas. Não sei se algo lá no passado apetece vocês e você, poxa, isso não é mais meu, não me pertence mais. Tem algo aqui ainda que eu não tô sabendo ver, mas vamos andando. Então, no final do mês, vocês têm a chave onde vocês vão poder abrir portas, de fazer as suas decisões, as quais aqui você estava ainda, né, esperando os movimentos acontecer, olhando através da lupa os movimentos, e no final do mês vocês sabendo o que fazer, né, o que fazer com esse movimento que tem um tanto tempo na sua mão, um tanto tempo na sua vida, e você fala, não, agora é a hora de transformar isso aqui, agora é a hora de buscar na profundidade e decidir. E aí vocês sabendo decidir. No trabalho, olha só, houve algumas mudanças e nessas mudanças te trouxeram, assim, houve a proteção, houve a nutrição, mas mesmo assim tem também situações, pode ser no trabalho, que você falava assim, não, naquele trabalho eu tinha como é que fala? Proteção não, no trabalho é estabilidade. Naquele trabalho eu tinha estabilidade. E nesse agora eu tô ainda trabalhando para que isso aconteça. Então é algo que você fica olhando, poxa, se eu estivesse naquele, ou se eu tivesse aceitado aquele, ou estivesse naquele outro, eu tinha já estabilidade. E nesse ainda vai levar tempo para você ter a estabilidade que você almeja. Tá certo? Ou que no trabalho que você está, ainda você vai ter que pleitear, vai ter que galgar com mais tempo para trazer a estabilidade ou financeira, ou para você juntar um dinheiro, para você montar sua própria empresa, né? Que uns aqui tá com vontade disso, mesmo sentindo algumas dificuldades, mas estão com vontade. Eu vou ficar nesse emprego até X tempo. X tempo eu vou pegar a grana e vou montar minha própria empresa. Outros aqui, né? Ainda pensando que tá um pouco de tempo aí desempregado, mas eu vejo nesse mês vocês arrumando uma forma de ter que vai ganhar dinheiro de uma forma mais autônoma. Então você aí tá arrumando um emprego, eu sinto que você vai ter uma ideia, né, de arrumar uma forma de ganhar o seu dinheiro aí de forma autônoma, seja fazendo pizza, marmitex, mecânico, office boy, né, da moto, fazer entrega de comida, pode ser qualquer, né? Tem tantos tipos de moto para comida, para bebida, para remédio, para documento, né? Para tudo, né? Até táxi, moto tem. E tô falando de moto, mas pode ser qualquer outra coisa. Um cachorro quente, um carrinho de pipoca, um carrinho de picolé. Eu vejo aqui capricorniano se virando nos 30, tá? Não tá esperando, não vejo capricorniano esperando um trabalho fechado. Finanças. Nas finanças, eu vejo você bem sensato em lidar com dinheiro. Assim, não vou poder mexer com dinheiro, porque pode ter alguns obstáculos. Não sei se... Pode ser, para alguns vocês estão aí grávidos, né? Grávidos porque suas mulheres podem estar grávidas e vocês estão esperando o momento de ganhar neném. Então vamos guardar o dinheiro aqui para proteger esse movimento. De repente tem alguém dodói, né? Aí você tá já guardando dinheiro. De repente alguém vai fazer uma cirurgia, você já tá ali poupando dinheiro. De repente a família vai viajar, você tá ali guardando dinheiro. Mas eu não creio que seja para lazer, não. Eu creio que seja para uma cirurgia, para um parto, né? Ou para sei lá, uma melhoria no sentido assim em relação à saúde, em relação ao bem-estar. Mas não vejo como viagens, não vejo como... Porque viagens aqui tá num setor de obstáculo, então não vejo também. Embora tenha outras cartas que podem falar de viagem, mas aqui eu não vejo sendo isso, né? Justamente por esse obstáculo que eu vejo lá nas finanças, por isso que não vai haver a viagem, porque é algo
trabalhando algum problema que já se instalou, de problema, pode ser problema de saúde, pode ser problema de moradia, né? Ou alguém ficou desempregado, então tem que ser o sustentáculo do outro, enfim. Nesse sentido. Então eu vejo vocês bastante equilibrados em relação, tentando se equilibrar em relação a finanças, ok? Então, só um minutinho, pessoal. Então, vamos lá. Desculpa, eu tive que responder aqui rapidinho. Saúde. Saúde, aquele lance que eu te falei da nostalgia, sabe? Eu vejo vocês pensando, assim, algo que... Eu sei que não tem a ver com saúde, a nostalgia, mas tem que ver um pouco com depressão, né? Então, não abra a porta para isso. Muitas vezes... A gente fica aí pensando na morte da Bezerra, lá em 1900 lá vai bolinha. Deixa a morte da Bezerra lá. Começa a movimentar. Mas eu creio que isso é porque o MEI está pedindo para vocês serem mais profundos. E aí vocês não são acostumados com isso, né? O MEI está te pedindo, os astros estão pedindo para você fazer as decisões. E vocês também não estão acostumados a fazer decisão tão rápido, né? Então... Vocês têm que ter tempo para vocês decidirem. Para Capricorniano decidir uma coisa, olhe, espere. E aqui você sente que está sendo cobrado e isso está te trazendo um pouco de incômodo. Outras pessoas, fora esse incômodo no sentido mental, né? No sentido emocional, tá se sentindo cobrado, né? Por Deus, por vocês mesmos. Não é por pessoas. É vocês mesmos se sentindo profundos. Fora isso, pode ser, problemas aí de vesícula, gastrite, pode estar causado por isso, porque isso pode trazer ansiedade, pode trazer nervosismo, aí lá vem uma gastrite, lá vem um problema, né? Qualquer problema gástrico aí, tá certo? Vamos lá, família. Família é a carta das montanhas. E a carta das montanhas vem falando aí de alguns obstáculos. E eu creio que esses obstáculos sejam em relação à saúde, tá bom? Então, pode ser que seja outros, como não é para todos, né? Pode ser que para uns seja de saúde, para outros, tipo, morava de aluguel e o dono da casa pediu a casa. Ou morava de aluguel e de repente o dono do imóvel aumentou de forma exorbitante. Não dá para o orçamento de vocês, né? Tinha 2 carros que movimentavam aí a dinâmica da rotina do dia a dia e agora só tem um. E agora? Vai ter que acordar bem mais cedo para levar um lugar. Assim, né? Os obstáculos aqui não são para gastos, viagem, lazer, não. Tá? Então, por isso que eu vejo o financeiro aqui ali seguro. Amigos e vida social, tá tranquilo? Vocês aí estão de leve, não vejo vocês divertindo muito, não tô vendo vocês saindo muito. Tá aí de leve, indo devagarzinho, né? De uma forma, para quem tá solteiro, eu vejo que algumas amizades do passado pode vir aí fazer um movimento súbito, mas eu não vejo muito positivo, mas a gente vai ver isso lá na parte do amor. Porém, eu vejo alguém aí, amizades que pode sair do trabalho, amizades antigas que podem vir do trabalho, pode começar a querer aí movimentar algo com vocês. Porém, ainda não consigo ver ainda nada criando algum vínculo. Mas lá no amor a gente vê isso. Informações extras, temos a carta da Lua. A carta da Lua fala das emoções, né? Como eu falei, vejo novembro o Capricórnio falando das emoções. Tendo que mexer com as emoções. Tendo que olhar para esse lado. E ao mesmo tempo buscando as verdades mais claras, porque a Lua ela traz esses mistérios. A Lua traz as incertezas, o que deixa vocês mais nostálgicos, mais inquietos, mais inseguros, ansiosos, né? Por isso que na saúde ali eu falei, meu Deus, né? Essa ansiedade, essa incerteza,
Pode ser por conta da saúde de alguém aqui, dos filhos, ou muitas vezes de algo que aconteceu que deixando vocês aí bastante inseguros, inquietos, né? Esses rumores assim, que a lua traz isso. E a lua também fala de lembranças do passado, que casa muito bem com o navio aqui em obstáculos, né? Lembranças do passado, coisas do passado que tá vindo para mexendo profundamente com vocês esse mês. Amor para quem está dentro de uma relação. Amor para quem está dentro de uma relação, vocês sabem que é uma relação que tem muita coisa para trabalhar nessa relação, né? São relações, é uma relação que é saudável, porém, lembra aquela pessoa que eu falei que surgiu no passado? Não, olha pessoal, pelo amor de Deus, não é para todos, mas tá para alguns aí, tanto capricornianos como para capricornianas, ressurge aquela pessoa lá do passado. E aquela pessoa lá do passado ainda mexe com você. Aquela pessoa do passado é uma pessoa tóxica. É a sensação que eu tenho aqui, que tá me batendo assim muito forte, é o que você vai ter que se ir vivenciando uma nova situação. Aquela pessoa lá do passado ressurge para fazer aí você trabalhar de forma mais profunda, de forma mais vai remexer com você, e você vai ter que confiar nisso. E eu vejo o que você está fazendo. Eu vejo você se habitolando no trabalho, se habitolando em trabalhar, para não poder pensar, para não poder resolver. Só que não vai resolver você fazer isso, Capricórnio. Se você tem alguma situação que está lá no passado, mesmo você vivenciando algo novo aqui, você vai ter que resolver essa situação. Porque essa situação é muito tóxica. Essa situação, ela toca você de uma forma sua mesmo, né? Porque a carta do diabo aqui é a carta de vocês também, sabe? E é uma situação onde vocês vão ter, e vão, ao mesmo tempo que vão ter que remexer, vão ter que resolver. Ou resolve. Ou desapega ou despreende. Não tem outra situação. Então, vamos trabalhar. É uma relação do passado, pode ser uma relação kármica, ok? Aquela que você vai ter que resolver, não tem como, ok? Mas confia. O que não pode é tentar se habitolar no trabalho e em movimentos aí de trabalho, blá, 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 porque eu tô precisando de dinheiro, vou resolver dinheiro, blá, 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 que não resolve, tem que resolver. Ao mesmo tempo, tem umas pessoas que vão ter que, além de resolver essa situação do passado, vão ter que ainda trabalhar e ganhar bastante dinheiro para resolver alguma situação de família também. Então, para muitos aí é duas situações, tá certo? Amor para quem está em busca de uma relação. Amor para quem está em busca de uma relação, surge também, né, umas pessoas com movimentos, né? Naquela hora eu achei que é pessoas para quem estava solteiro, mas não é não, é para quem tá já tem dentro de uma relação. Agora, pelo amor de Deus, não habitolem. Se você tá bem na sua relação, se você sente que o outro tá bem na sua relação, então essa situação não é para você. E outra coisa, não é que eu veja a pessoa aí largando você, ou você largando seu parceiro para ir vivenciar a situação do passado. Eu vejo a pessoa precisando olhar isso para cuidar disso. Para dizer, poxa, eu posso viver uma relação com X pessoa aqui, tendo que eu tenho esse apego carnal, visceral, tóxico com outra pessoa. Muitas vezes não tem nem contato, entende? Mas fica com aquela lembrança corroendo, porque é coisas do passado, entende? Mas como a pessoa não cuidou lá, vai ter que agora curar aqui, desapegar, desprender, ok? Amor para quem está em busca de uma relação. Movimentos aqui, pessoas te observando, pessoas querendo movimentos rápidos, mas olha só, o que eu vejo aqui é relações rápidas, relações assim, rápidas. Eu vejo vocês não querendo entrar em relações afetivas, né? Eu vejo vocês não querendo apenas química,
Porém, vai surgir para vocês alguém que vai tocar de uma forma, tanto como na química, como no coração de vocês, e aí fazendo vocês se sentirem vitoriosos, se sentindo vitoriosas. A priori, os movimentos aqui é só de observação, é só de algo rato, mas o tempo divino está trabalhando na sua vida afetiva e virá algo com que você vai se sentir muito admirado, né? Eu já tô vendo pessoas aqui admirando você, sentindo atraídas por você. E eu vejo aqui o 6 de paus dizendo que você vai triunfar numa relação que, a priori, você pode até pensar que foi só um olhar de química, de pegada. Mas não. Ali vai encaixar bem bonito, mas bem bonito mesmo. E então, deu bom, deu ótimo, né, pessoal? Lembre-se, pessoal, essa leitura é para muita gente, né? Então, se você não está vivenciando um desafio dentro da sua relação, então essa leitura não é para ti, tá? Ou tenta aí fazer o quê, né? Uma adaptação, filtra a verdade, tá certo? Filtra a verdade, filtra a leitura, tá bom? Então, a todos os capricornianos, não esquece de deixar seu like, capricornianas também, o seu like, compartilhar o vídeo, fazer seu comentário como é que foi seu mês, fazer a inscrição, né? O nosso canal é aqui no cantinho esquerdo da tela, tem um sininho também. Clica nesse sininho que o YouTube avisa você aos novos vídeos da Cartolística, ok? A todos os capricornianos e capricornianas, um excelente mês de novembro. Gratidão.